Alguém já te falou que as bênçãos do Senhor é de graça? Você não precisa pagar nada por ela? Se alguém disser para você que para você ser curado ou receber alguma outra bênção, é mentira, porque o Senhor dá bênção de graça. A Bíblia vai dizer que Naamã era leproso. Vencia altas batalhas, mas por debaixo da armadura era leproso. E no meio dessas batalhas ele traz uma serva do meio de Israel, morava em Israel, e ele traz para ser serva da sua esposa. E ela comenta para sua patroa dizendo: lá de onde eu venho tem um profeta. Se o meu Senhor tivesse lá, ele já seria curado dessa lepra. A Bíblia vai dizer que ele manda carta para o rei de Israel e pergunta ao rei se ele poderia o curar, e o rei rasga a veste porque ele sabia que dele não tinha poder, não tinha virtude. Eliseu, sabendo disso, falou: vai, manda ele vir. E lá vai Naamã e a sua comitiva. A Bíblia diz que Eliseu nem atende ele, mas só manda Geazi chegar lá e falar: vai lá e mergulha no tal rio durante 7 vezes. Naamã fica preocupado, injuriado, porque de onde ele viu os rios eram muito mais limpos, muito mais reluzentes, as águas eram azulzinhas. E aquele rio, as águas, todos eles daquela região sabiam que aquelas águas eram turvas. E ele ficou designado, não queria descer aquelas águas, mas havia algo espiritual no meio disso tudo, não era só uma cura normal. A Bíblia vai dizer que aquele homem relutou, mas um dos servos dele falou: meu Senhor, se porventura aquele homem de Deus mandasse você fazer alguma coisa maior, você não faria. E agora Naamã vai e desce aquele rio. Na primeira descida, na segunda, na sétima descida ficou curado. Oh, glória! Aquele homem saiu daquele rio vibrando, porque anos carregando aquela lepra. E quando ele sai daquele rio que ele julgava com a água suja, ele saiu curado. Ele chega diante daquele homem, o homem de Deus, Eliseu, e fala: eu trouxe um monte de dotes para te oferecer. E Eliseu fala: não, a glória não é minha. O que o Senhor me deu de graça eu te dou, porque a honra é dele. Foi ele que te curou, não foi eu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele homem fala: olha, eu venho da Síria. E toda vez que o meu Senhor entra diante da casa do Deus dele, ele bota a mão em mim e eu tenho que dobrar. Eu tenho que descer, eu tenho que dobrar os meus joelhos, porque eu tenho que me curvar diante daquele Deus. Mas hoje aqui diante do Senhor, eu nunca mais vou me dobrar diante de nenhum outro Deus, senão o Deus de Israel. Esse era o propósito. Oh, glória! Deus mostrou para aquelas nações que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel e que não há outro além dele. Naamã nunca mais iria se dobrar diante de outros deuses, senão o Deus de Israel. Aquela água que o purificou foi o próprio Jesus. Ele não sabia que aquele cenário estava tipificando Jesus hoje em nossas vidas. É Ele que nos lava os nossos pecados, as nossas manchas, as nossas mazelas do mundo. É Ele que nos purifica. É Ele que nos faz nos dobrar diante a um só Deus e não diante a outros. Porque a glória é dele. E Naamã reconheceu isso. Será que hoje você pode reconhecer? E outra coisa que me chama a atenção nessa palavra é que Naamã queria oferecer dotes pelo milagre que ele recebeu de Deus. E o homem de Deus falou: não, a glória não é minha, a glória é de Deus. Então eu não vou receber nada por isso, porque foi Deus quem fez. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele, somente dele, aleluia. E Naamã entendeu que quem fez o milagre foi Deus.
Mas aí Geazi, de olho nas coisas dessa terra, correu, porque Naamã já estava indo para o caminho da sua casa, e foi lá e quis pegar esse dote e ainda mentiu para o homem de Deus. E a maldição que estava sobre a vida de Naamã foi para a vida de Geazi. Não queira botar a mão naquilo que não é seu. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele, somente dele. Não passa à frente, senão você vai sofrer as consequências. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando alguém oferecer falar para você que para você receber algum milagre, algo de Deus, você precisa pagar tantos, sai, porque não é Deus que está nesse negócio, porque Deus faz de graça. De graça recebesse, de graça dá-se. Receba essa palavra, que Deus te abençoe. Fica na paz.